Olá, pessoal! Iniciaremos então com o acordo ortográfico da língua portuguesa. É importante dizer que nem todos os países que assinaram o acordo o fez obrigatório no seu país, mas aqui no Brasil sim, é obrigatório. Por isso então vamos ver as principais mudanças que houve no acordo ortográfico. O que mudou? Alfabeto, trema, acento agudo, acento circunflexo, acento diferencial e o hífen. Embora nós já usássemos as letras K, W e Y, elas não estavam incorporadas ao nosso alfabeto. Agora estão, então nosso alfabeto passou de 23 para 26 letras. Agora os nomes que eram considerados estrangeiros já são nacionais. Acentuação. Iniciaremos com o trema. Não tem mais o trema na nossa língua, caiu o trema. A pronúncia continua a mesma, mas o trema não existe mais, exceto para os nomes estrangeiros e os derivados desses nomes estrangeiros. Acento diferencial. Não existe mais o acento diferencial nas palavras homógrafas, que são aquelas palavras que têm o som diferente, o significado diferente, só a escrita é igual, né? Como diz o nome, homografas, grafias iguais, né? Homógrafas. Por exemplo, a corte da Rainha Elizabeth é muito interessante. O corte de cabelo da rainha lhe caiu bem. A pronúncia diferente. Você vai saber qual é a palavra pelo contexto. Então não é necessário mais o acento diferencial. Nesse caso aí era para diferenciar os dois substantivos, né? E o mesmo acontece com para, pela, pelo, polo, para diferenciar ali o verbo das preposições ou dos substantivos, né? Observe no exemplo. Ela não para de dançar. Não tem mais o acento, fica então ela não para sem o acento. Pode observar aí que pelo contexto você vai saber do que está se falando, né? A mãe pela o bebê, né? Queima o bebê na hora do banho, né? O polo do Polo Norte e o polo do jogo. E assim por diante. Ficaram duas exceções, tá? Do acento diferencial. O verbo por, para não ser confundido com a preposição por. Porque pelo contexto você não vai conseguir identificar se é verbo ou preposição. Nos outros casos é possível você saber pelo contexto, aqui não. E também o verbo pôde está conjugado no passado, né? O por conjugado no passado, para que não seja confundido com o pode da forma conjugada no presente. Observe o exemplo que aí você não sabe se está falando que ele pôde fazer o exercício, já fez, né? Ele pôde fazer, ou se você está falando que ele pode fazer o exercício. Então você viu como não tem como diferenciar pelo contexto? Por isso que vai continuar então o acento diferencial aí nesses dois casos. Não usaremos mais o acento circunflexo nas palavras com o e dobrados. Leem, veem, creem, deem, entre outros. Cai esse acento circunflexo. O mesmo acontece com enjoo, perdoo, abençoo. O acento das paroxítonas com ditongos abertos. Antes de irmos para a acentuação, vamos dar uma relembrada o que são ditongos, o que são hiatos, o que são paroxítonas, oxítonas, né? Vamos lá. Toda a palavra em língua portuguesa tem uma sílaba tônica, quer dizer, uma sílaba que você pronuncia um pouquinho mais forte. Essa tonicidade ela é independente se o vocábulo, a palavra está acentuada, ela é acentuada ou não. Toda a palavra tem uma sílaba tônica. Quando a sílaba tônica for a última sílaba, como cipó, ela é oxítona. Quando a sílaba tônica for a penúltima sílaba, ela será uma palavra paroxítona. E quando a sílaba tônica for a antepenúltima sílaba, ela será uma palavra proparoxítona.
Todas as proparoxítonas são acentuadas. Já as oxítonas e as paroxítonas, não, nem todas são acentuadas. Observe que a coruja é uma palavra paroxítona porque uru é a sílaba tônica, embora ela não esteja acentuada. Abóbora, proparoxítona porque a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Para ficar mais claro, observe a animação a seguir. Mas o que importa para nós aqui é você identificar as palavras paroxítonas com ditongos abertos. Você já sabe o que é uma palavra paroxítona, então vamos agora aos ditongos. Você se lembra dos encontros vocálicos que você aprendeu lá na 5ª série no ensino fundamental? Então, encontros vocálicos são encontros de vogais. Observe na tela vários exemplos. O ditongo vai ocorrer quando na separação silábica estas vogais ficam juntas. Observe: quase, glória, aquário, caixa. Existem os ditongos nasais e os ditongos orais. Ditongo nasal é quando o som sai pelo nariz. Mão, pães, tampa. E ditongo oral é quando o som sai pela boca. Tente pronunciar essas palavras e veja: caixote, cheiro, pau. Por que estamos relembrando tudo isso? Porque as palavras paroxítonas com ditongos abertos perderam o acento. Observe no exemplo na tela que as oxítonas, elas são ditongos abertos também, ali anéis e constrói, mas continuam acentuadas. Apenas as paroxítonas, ideia, jiboia, assembleia não serão mais acentuadas. Na tela alguns exemplos de paroxítonas com ditongo aberto e oxítonas com ditongos abertos. Nas palavras paroxítonas, quando tiver um U ou I tônico, depois de um ditongo, não acentua mais. É fácil você identificar porque vai ter um ditongo. Essa palavra, essa vogal vai estar sozinha, acentuada. Baiuca, bocaiúva, feiura, feiume. Também não acentua se a vogal estiver sozinha, precedida de NH, tipo rainha. Hífen. O hífen é um pouquinho mais complexo porque tem muitas exceções e daí confunde bastante. Vocês vão observar que muitas palavras continuam igual, grafadas com hífen, já era e continua grafadas da mesma forma. Outras mudou, caiu o hífen, juntou. Outras colocou-se o hífen, como por exemplo micro-ondas. O hífen é um sinal gráfico que separa palavras compostas, faz junção de pronomes oblíquos e separa sílabas. O hífen é usado após os prefixos es, além, sem, aquém, pós, recém, pré e pró. Sem teto, ex-presidente, pré-vestibular, etc. Palavras derivadas de nomes próprios ou nomes de lugares, de cidades, países. Grã-Bretanha, Grã-Pará, Belo Horizontino. Também é utilizado em nomes de espécies botânicas ou animais, bem-te-vi, erva doce, andorinha do mato.
Quando a primeira palavra for bem ou mal e a segunda palavra iniciar-se com H ou uma vogal, hífen nele. Usaremos o hífen sempre que a segunda palavra começar com a letra H. E o pré, de qualquer maneira, é sempre com hífen. A mesma coisa entre vogais iguais. Micro-ondas, anti-inflamatório, auto-observação. Esta regra das vogais iguais não se aplica a estas palavras aí, com prefixos co, pro e re. Co-obrigar, co-adquirido, coordenar. As consoantes iguais também serão separadas. Subbibliotecário, interracial, superresistente. Utilizamos o hífen com circum e pan, quando o segundo elemento começa com vogal, H, M ou N. Circunmurado, pan-americano, pan-eslavismo, circunnavegação, etc. Vogal e o H já temos alguns exemplos ali atrás. Ex e vice também exige o hífen. Ex-mulher, ex-namorado, vice-presidente. Os prefixos representados por açu, guaçu e mirim também exigem o hífen. Capim-açu, cajá-mirim, amoré-guaçu. Ligação de coisas da mesma natureza. Ponte Rio-Niterói, rodovia Rio-Santo, estrada Londrina-Maringá. Permanece o hífen nas palavras compostas que não apresentam elementos de ligação. Elementos de ligação são preposições, conjunções. Vocês vão ver isso lá na frente, tá? Na produção textual. E casos que você não vai utilizar o hífen. Não utilizaremos o hífen quando o prefixo termina em vogal e a próxima palavrinha se inicia com consoante. Exceto S e R. Quando começa com S e R, embora sejam consoantes, existe uma regra específica para S e R que vamos ver lá na frente. Se fosse vogais iguais, você separa, lembra lá atrás? Consoantes iguais, separa. Mas como é a junção de uma vogal e uma consoante, não separa. Autopeça, autocontrole, seminovo, etc. O mesmo acontece entre vogais diferentes. Autoescola, semi-analfabeto, infraestrutura. Lembrando que, se a autoescola é uma razão social, pode ser separado sim, tá? É só que se você for escrever agora, de agora em diante, com o novo acordo, esta palavra, vou fazer um texto, uma redação e citar a autoescola, você vai escrever junto, sem hífen. Preste atenção agora. Também você não vai utilizar o hífen quando a segunda palavra iniciar com R ou S e se o prefixo for terminado numa vogal. O que você deve fazer quando o prefixo termina com a vogal e o segundo elemento começa com S ou R? Você vai dobrar essa consoante, esse R ou esse S, conforme estaria o antissocial. Anti termina com I, social inicia-se com S, então você vai dobrar o S e fica assim como você está vendo no exemplo. Antissocial, suprassumo, antirracista, ou seja, antirracismo, autossugestão e autorretrato. Aqui é um dos problemas, gente. Não se usa hífen em palavras que perderam a noção de composição, mas as pessoas confundem. Como saber que perdeu ou não a noção de composição? Eu sempre dou um exemplo para meus alunos e ajuda um pouco. Por exemplo, quando você está lendo um texto e você lê lá girassol, você não pensa no sol. Você não vem na tua cabeça o sol ou o verbo girar, né? Você pensa o quê? Na flor. Por isso que não tem mais perdeu-se essa noção da composição da palavra, que é o sol e o verbo girar, né? Também o paraquedas, mesma coisa. Quando você vai citar, vai escrever paraquedas ou fala paraquedas, você não está pensando no verbo parar
E também nem está lembrando de uma queda. As duas palavrinhas ali é o verbo parar e o substantivo queda, mas você nem lembra disso. Por quê? Porque você pensa lá no objeto, no paraquedas. A mesma coisa ocorre com paralama. Quando você fala um paralama do carro, você pensa naquela peça ali do carro, que está acima da roda do carro. Você não pensa na lama, que aquilo ali está parando. Não é? Você pensa naquele objeto. E o pontapé é a mesma coisa, você imagina alguém chutando o outro. Não vem na sua cabeça a ponta de um pé. Não se usa hífen também nas palavras que têm elementos de ligação, que apresenta alguma preposição ou qualquer outro elemento de ligação. Ó, pé de moleque, o de é uma preposição, pé de vento, preposição de, dia a dia, preposição a. Ponto e vírgula tem essa conjunção aditiva e, né? Ponto e vírgula. Camisa de força, cara de pau e inúmeros outros. E para confundir a cabeça do povo, existem algumas exceções a essa regra, como água de colônia, lua de mel. Existem algumas exceções. Como saber? Bom, o atual acordo ortográfico definiu que não deverá ser utilizado o hífen, como esses exemplos que nós vemos atrás aí, tá? Em locuções substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas, conjuncionais. Mas existem algumas exceções que foi consagrada pelo uso, como a palavra cor-de-rosa. Também água de colônia, pé de moleque, mais que perfeito. Agora, como explicar que cor-de-rosa é com hífen e cor-de-laranja é sem hífen? Sendo que tudo é um adjetivo, né? Por exemplo, casa cor-de-rosa é um adjetivo, né? Casa cor-de-laranja é um adjetivo. Por que um tem hífen e outro não? Bom, o vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras e os dicionários registram apenas cor-de-rosa com hífen. Eles não consideram cor-de-rosa uma locução. As outras cores todas são sem hífen, porque eles as consideram locuções adjetivas. Cor de laranja, cor de pêssego, cor de vinho, cor de açafrão, cor de café com leite, cor de limão, cor de carne, etc. Bom, queridos, aqui nós finalizamos a parte do novo acordo ortográfico, foi um resumo apenas. Na apostila de vocês vai ter os links para vocês acessarem, para se quiserem se aprofundar aí nas mudanças, dar uma revisada, vocês podem acessar a apostila, os sites, vou deixar alguns links para vocês ali, tá bom? E o próximo vídeo vai ser a questão, vamos entrar na parte do texto, gramática, um resuminho da gramática e vamos seguir em frente aí com a produção de texto.